nós possamos estar com as mentes e os corações abertos para receber o melhor que essa casa nos oferece. Pedimos permissão para iniciarmos o trabalho desta noite com a graça do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então a gente vai falar um pouco sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Então a gente estuda junto, porque quem é palestrante é Divaldo, Raul Teixeira, eu só estudo junto com todo mundo, tá? Bom, o Livro dos Espíritos, na questão 5.5 a 5.9, fala o seguinte: Deus povoou de seres vivos os mundos, e pensar o contrário será duvidar de sua sabedoria, porque o Criador faria coisas, no caso mundos, inúteis. Então Deus não faz nada inútil. Então se Ele criou os mundos, cada mundo tem a sua utilidade, cada mundo representa algo nesse grande universo. Não foi para enfeitar o espaço, né? Então isso está lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns também, na primeira parte do capítulo 1, número 2, também está escrito: por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, que é a Terra, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe está a desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais. Quer dizer, a gente também tem essa audácia de achar que a Terra é o único planeta que tem seres pensantes, racionais. A razão se recusa a admitir semelhante unidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitáveis, cada um na sua categoria, cada um com a sua particularidade, mas Deus não criaria mundos para enfeitar o universo. E por que nós pensarmos que a Terra é o único planeta habitável? Por quê? Os outros têm que ter lá também a sua particularidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro eu passei pelas notas básicas para poder desenvolver o tema dos mundos, né? Então eu já fui no Livro dos Espíritos, já fui no Evangelho, já fui agora no Evangelho. No Evangelho, capítulo 3, números 3 e 4, está escrito o seguinte: há mundos cujas condições morais dos seus habitantes são inferiores às da Terra. Em outros, são da mesma categoria. Há mundos mais ou menos superiores. E, finalmente, há aqueles nos quais a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Por exemplo, o homem foi à Lua, chegou lá, descreveu que não existe vida na Lua, não existe ninguém morando. Não existe vida com a nossa característica. Aos olhos da matéria, esses olhos, não consigo enxergar que há vida ali. Então, cada planeta tem a vida de acordo com a sua categoria, de acordo com a vida que a pessoa pode ter naquele planeta, com a atmosfera daquele planeta. Então, nós aqui, vai nos outros planetas, provavelmente não vamos enxergar a vida como nós conhecemos, né? Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou na Gênesis, eu fui em cada livro da codificação. Eu fui na Gênesis, no capítulo 11, item 37, está lá na Gênesis. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos definitivamente a ele, nem atravessam nele todas as fases de progresso para atingir a perfeição. Nós mesmos estamos falando isso, a Terra está passando por um mundo de regeneração. Então nós passaremos para um outro planeta, se Deus quiser, sem demorar muito, né? Para não sofrer tanto. Então ninguém está preso ali àquele mundo. Nós hoje estamos na Terra, mas nós não estamos presos à Terra, né? Com a evolução do planeta, vamos alçar outros mundos. Então aqui já passeamos
passeei aí pela Gênese, né? Diariamente ocorrem partidas e chegadas de espíritos entre os planos material e espiritual, promovendo renovações intelecto-morais. E novas raças de espíritos vêm se misturar às existentes, né? Constituindo novas raças de homens. Então, o tempo inteiro nós vemos partidas e chegadas de espíritos. Eu gosto muito daquela música. Todos os dias é um vai e vem, a vida se reveste na estação. Então, todo dia é um vai e vem. Tem gente que veio para ficar, tem gente que foi para não voltar mais, tem gente que não queria ir e quer ficar, tem gente que quer ir e não vai voltar. Então, essa música diz muito isso, que a gente não fica preso ao mundo onde a gente se encontra. Então, aí está a Gênese, a definição aí dos mundos na Gênese. Aí agora eu começo propriamente falando dos planetas e das suas categorias. Alguns espíritos não podem se afastar da esfera onde viveram. Outros, entretanto, percorrem o espaço, erram nas trevas ou gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Então, ou seja, alguns espíritos, eles não podem se afastar muito da esfera onde eles vivem, porque tudo vai de acordo com a evolução de cada espírito, e eles não podem se afastar muito. Alguns percorrem o espaço, né? Alguns erram nas trevas devido ao mau uso do livre-arbítrio, vão errar nas trevas, ou gozam de resplandecente claridade. Então, tudo isso vai depender da nossa evolução, de como a gente procede nessa grande oportunidade que nós estamos tendo aqui de estar reencarnado. Então, nós estamos aqui tendo uma grande oportunidade de nos melhorar, de abater débitos e de alçar mundos melhores. Todos os mundos também são submetidos à lei do progresso e chegarão à perfeição quando os homens se tornarem bons. Então, todos os mundos eles vão evoluindo, como a Terra vai passar agora para o mundo de regeneração. Então, os mundos, tudo evolui, tudo evolui. E a Terra não vai nos esperar, não vai esperar a nossa evolução, ela vai seguir o rumo dela, a evolução dela. Então, assim é todos os outros mundos, eles vão evoluindo e os habitantes daquele mundo também vão evoluindo, passando para outro, porque ninguém está preso num mundo, né? Então, as nossas diferentes existências corporais não se passam todas sobre a Terra, bem como aqui não é a primeira nem a última a encarnação nossa. Não é a primeira encarnação nossa aqui na Terra. Já encarnamos lá no mundo primitivo. Estamos agora aqui na Terra. Então, ela não é a primeira e nem será a última, porque o nosso objetivo é ir galgando mundos melhores, né? Os seres que habitam cada mundo não têm o mesmo grau de perfeição, porém, sempre conservam a inteligência que tinham, mas dependendo da superioridade moral e das condições do corpo que toma, pode não dispor dos meios de manifestá-lo, entretanto, jamais regridem. Então, nós vamos passando para outros mundos, vamos tomando outros corpos, diferentes desse que nós temos hoje, mas jamais vamos regredir. Ainda que nós não consigamos seguir junto para o mundo de regeneração, nós vamos habitar um mundo mais inferior, mas não vamos regredir, não vamos perder nada do que nós conquistamos. Então, naquele mundo mais atrasado, nós vamos levar o nosso conhecimento para auxiliar aos habitantes daquele mundo atrasado. Então, nós vamos levar, assim como aconteceu nos exilados de Capela, né? Aconteceu isso, eles foram exilados, mas levaram ali a sua contribuição. Então, até hoje a gente pode ver a contribuição que nós aqui na Terra recebemos dos egípcios, recebemos lá as pirâmides, que até hoje ninguém sabe como foi construída aquilo lá. Foi tecnologia de habitantes que moralmente não acompanharam o mundo que eles estavam. Então, eles vieram para um mundo mais atrasado, trazendo toda a sua tecnologia. Então, como as múmias, que até hoje também ninguém sabe como eles tinham essa técnica de conservar os cadáveres daquele jeito.
enrolando daquele jeito. Hoje, se a gente vai fazer isso, tudo bem, a gente já tem uma certa tecnologia, mas a gente pensa que se eles simplesmente enrolassem aquelas pessoas mortas, elas teriam apodrecido. Mas eles usaram de tecnologia que ainda nós aqui não conhecemos. Mas eles vieram de um mundo mais adiantado que a Terra, mas moralmente eles eram muito atrasados, eles eram adiantados intelectualmente na tecnologia, mas não avançaram, porque você, para avançar no mundo, você tem que estar com as asinhas iguaizinhas, você tem que ser intelectual e moralmente. Então, se você tiver um abaixo do outro, você não vai permanecer naquele mundo, você vai para um outro mundo, mas você vai levando todo o seu conhecimento para auxiliar a evolução daquele mundo. Tá dando para entender direitinho assim o que eu estou falando? Então é assim que acontece, ocorre dessa forma a evolução dos mundos. Então, quando o espírito alcança um grau de adiantamento condizente com o mundo em que ele está habitando, ele passa para outro mais adiantado e assim por diante, até chegar ao estado de espírito puro. E essa passagem de um mundo para o outro pode ocorrer individual ou coletivo, porque cada um tem a sua evolução individual, mas você pode também coletivamente progredir. Então, quando você progride, você vai alçando outros mundos, você alcança um grau de adiantamento, você vai para um mundo condizente com aquele grau de adiantamento que você adquiriu, que você conquistou. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram em estado de erraticidade. Muita gente faz confusão com o negócio de erraticidade. Os espíritos que se encontram na erraticidade não são espíritos errantes, são espíritos que aguardam na erraticidade a oportunidade de retornar a algum mundo, a reencarnar em algum mundo. Então, não confundir achando que o espírito que está na erraticidade é o espírito que está lá perdido, errante. Não é. A erraticidade é um local, se assim a gente pode dizer no nosso vocabulário, onde se encontram todos os espíritos aguardando a oportunidade de ter um novo reencarno num outro mundo. Tá? Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, Cornélio, que é uma pessoa citada nesse livro, ele cita Júpiter como morada futura do ser e nos fala também sobre a constelação de Hércules, informando que na Via Láctea existem milhões de mundos e que isso é somente um detalhe da criação humana. Imagina você que a gente não imagina que na Via Láctea existe uma infinidade, milhões de mundos. Isso daí o André Luiz informou para o Chico Xavier, tá? No livro Obreiros da Vida Eterna. Então a gente não sabe nada, a gente só sabe um pouquinho de cada coisa que os espíritos vêm nos trazer. E André Luiz veio trazer muita informação para nós a respeito de colônias. A gente conheceu o Nosso Lar, porque o André Luiz veio informar sobre a colônia Nosso Lar, e assim existem milhares de colônias que a gente não tinha sequer informação a respeito. Então, ele fala, essa constelação de Hércules a gente nem escuta falar. Eu ouvi pela primeira vez falar no planeta Alcíone, numa palestra do Divaldo Franco, quando ele fala do Alcíone, e ele fala também das crianças índigo e cristal, que eu também nunca tinha ouvido falar. Há muitos anos atrás, quando eu fui numa palestra do Divaldo, ele fala isso. São essas crianças que estão chegando aí, cheias de tecnologia, mexendo no computador e no celular, com uma velocidade que bota a gente no chinelo. Quando a gente quando eu tenho dúvida, eu dou o meu neto de 9 anos, ele vê para mim, ele mexe aquilo ali. Então são crianças que estão nascendo assim, seriam as crianças índigo, mas as crianças cristais ainda é uma outra categoria superior às crianças índigo.
como autista, porque eles vêm para cá, mas o mundo que eles habitavam era muito superior ao nosso e como que psicologicamente eles não aceitam estar num mundo desse, que moralmente ele não acompanhou o mundo que ele estava. Então eles vêm para cá, para a Terra, e aqui a gente está, muitos deles, diagnosticando como autista. E a criança autista é altamente inteligente, ela tem dificuldade de se comunicar conosco, porque ela estava acostumada num mundo diferente. Por isso ela se fecha no mundo dela. É difícil você conseguir interagir com uma criança autista. É difícil demais você conquistar uma criança autista, porque ela se fecha no mundo dela. Então, isso são crianças que estão vindo de outros planetas já, muito adiantados, que vêm de um planeta altamente atrasado como a Terra, em comparação ao planeta que elas viviam. Mas não acompanharam porque moralmente não desenvolveram o suficiente para acompanhar o planeta. E aí vieram não como castigo, mas como uma oportunidade de resgatar nelas. Tá? Bom, Kardec, na Revista Espírita, informa que o planeta Júpiter, por ser um planeta gasoso, tem uma organização física mais fluídica do que material, onde seus habitantes flutuam. Isso tudo são informações que tem, como eu estava conversando aqui, os mundos, o Kardec não fala muito dos mundos habitados no Pentateuco. Ele fala assim, como eu mostrei ali na revista, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese. Ela fala um pouco. Ele entra nessa seara, assim, com mais detalhe, na Revista Espírita. Na Revista Espírita nós vamos encontrar esses temas detalhados, bem detalhados, Kardec detalhou. Não sei por que não colocou no Pentateuco, mas na Revista Espírita nós vamos encontrar essas informações. Quer dizer, ele informa que o planeta Júpiter, por ser um planeta gasoso, né, ele tem uma organização física, quer dizer, os habitantes de Júpiter, eles são mais fluídicos do que material, eles não são assim essa matéria grosseira, e eles flutuam, porque não tem essa matéria grosseira. Então são espíritos que eles transitam flutuando. Informações de Kardec dadas pelos espíritos, tá? Na Revista Espírita. Então, segundo José Nalfa, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o mesmo ocorre com Saturno. Saturno, onde a densidade é 7,5 vezes menor que a da Terra. E os corpos físicos dos espíritos lá de Saturno, dos seus habitantes, são eterizados e quintessenciados. O que é isso? Você não enxerga, você não consegue nem ver. São quintessenciados, quer dizer, são, para nossos olhos físicos, são transparentes, são algo que a gente não consegue enxergar. Então, isso daí ocorre lá no planeta Saturno. A coleção da Revista Espírita, elas são muito grossas, mas é evidente que a gente não consegue ler todas assim, mas é uma coleção que vale a pena ter. Todos os mundos são compostos do fluido cósmico universal. Então, isso é para todos os mundos. Todos os mundos têm fluido cósmico universal. Tá? E o que muda é a estruturação atômica e celular da substância de cada um. Quer dizer, todos são ali compostos de fluido cósmico universal. De mundo para mundo, vai mudando a estruturação celular da substância de cada um, segundo o seu grau de concentração e expansão, relativo ao grau evolutivo do planeta e dos espíritos que ali habitam. Então, isso daí também está no Livro dos Espíritos, na questão número 94. Tá bom? Bom, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, nós podemos dividi-los de modo geral dessa forma assim. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e provas, onde ainda predomina o mal, é onde nós habitamos, né? Mundo de regeneração,
nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. Então, nesse mundo de regeneração, nós, as almas que ainda têm que expiar alguma coisa, elas vão aurir forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Esse é o mundo ditoso. Mundos celestes ou divinos são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É essa escala aí que a gente tem que galgar. É fácil, né? Bem fácil, né? Da gente passar por um mundo de um para o outro. Olha aí, nós estamos aqui no de expiações e provas. Nós ainda temos o de regeneração, os ditosos, os celestes ou divinos. Então, aqui no mundo de regeneração, a gente está lutando para ver se consegue chegar lá. Cada dia a gente luta para ver se consegue chegar no mundo de regeneração. Tá? Isso é de um modo geral, essa categoria. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 3 e 4. Tá bom? Allan Kardec fala na Revista Espírita sobre espíritos que tiveram notoriedade quando eram encarnados na Terra. Mozart, pianista, que reencarnou em Júpiter. Mozart está reencarnado em Júpiter. E Alexandre Dumont, o grande naturalista que viveu na Terra em missão, informou estar reencarnado num planeta superior ao nosso, desconhecido do sistema solar. Imagina a gente aí, com essa tecnologia que a gente conseguiu, ainda nem detectamos esse planeta que ainda está desconhecido do sistema solar, porque vira e mexe a gente vê que descobre um planeta, né? Aí aparece lá na televisão, foi descoberto o planeta tal. Esse aí ainda não foi descoberto. Esse daí foi informado no livro do ABC ao Infinito, por José Nalva. Tá? É um livro muito bom também que fala sobre os planetas. Eu não me prendo somente ao Pentateuco. Eu falo do Pentateuco, porque a gente tem que seguir o Pentateuco, mas eu vou viajando pelas outras, as outras informações dentro da doutrina espírita. Informações que nós recebemos dos espíritos que passaram para Kardec, que passaram para Chico Xavier, que passaram para Divaldo Franco. Então eu vou me atendo a tudo isso que eu acho que é importante a gente saber e não ficar preso somente ali àquilo, né? Então Kardec ele não detalhou a vida em outros mundos nos livros da codificação, como eu falei. Mas ele fez isso na Revista Espírita, que foi publicada de 1858 até 1869. Então, nesse período dessa revista, ele detalhou sobre a vida dos outros mundos, que ele não falou nos livros da codificação. Ele só pincelou que existia vida, que era assim, que era assado, mas ele não entrou em detalhes. Somente na Revista Espírita é que ele falou sobre os mundos. Então, já no primeiro ano da publicação, ou seja, em 1858, Kardec advertiu que os textos publicados seriam aqueles que chegassem ao seu conhecimento através de comunicações mediúnicas e cartas de leitores extraindo suas próprias ideias, sendo apenas o editor. Então ele só publicava o que recebia mediunicamente, porque ele não era médium, Kardec. Então ele recebia dos médiuns essas comunicações, ele foi compilando, ele foi estudando e foi publicando. Essa comunicação saiu na revista de março de 1858. Bom, quanto ao grau de evolução dos habitantes do sistema solar, os espíritos disseram a Kardec o seguinte: quanto ao grau de evolução dos habitantes do sistema solar, que é que faz parte de todos esses planetas, né? Eles disseram o seguinte: Marte é um planeta inferior à Terra. Os espíritos disseram isso diferente do que a gente lê que os homens falam, que é um planeta mais adiantado que a Terra. Né, que eles mandam naves aqui, marcianos que vêm vigiar. Quer dizer, os espíritos informaram a Kardec que Marte é inferior à Terra.
Júpiter. Bom, o Sol. O Sol não tem habitantes, contudo é local de reunião de espíritos superiores. Isso daí foi dito pelo médium Eurípides Scull, que é muito conhecido dentro do movimento espírita. O Sol é onde Jesus e a pleia de espíritos superiores e espíritos que governam outros planetas se reúnem para decidir o futuro de cada planeta, como aconteceu agora há pouco tempo, há 50 anos atrás, quando o Chico botou, quando começaram a dizer que o mundo ia terminar em 2019, sei lá, começaram a dizer aí que o mundo, teve até livros que saíram sobre isso, houve uma reunião de espíritos para dar uma outra oportunidade à Terra, desde que não houvesse mais guerra. Então a Terra ficou em suspenso para que não houvesse mais guerra. Essa reunião foi dada no livro do Chico, está escrito isso, foi feita no planeta Sol. Lá não tem habitação. Lá só é um planeta para reunião de espíritos superiores para definir o que vai acontecer em cada planeta. Então eles se reúnem lá, eles decidem lá e fazem acontecer e a gente tem que acatar o que vier para nós, né? Bom, Vênus, que é outro planeta, em vários números da revista Espírita, os espíritos geólogos informam que o ar lá em Vênus é muito sutil, como o ar das altas montanhas aqui da Terra, porém impróprio para os terrestres. O ar de lá não é próprio para nós. Se nós conseguíssemos chegar lá, nós não conseguiríamos respirar, né? O mar é profundo e calmo e não existem guerras. As estações são rápidas e produzem variações bruscas de temperatura. Quer dizer, uma hora é quente demais, uma hora é frio demais, ela faz essas temperaturas mudarem bruscamente. Então, esse espírito veio trazer para Kardec, dizendo que o ar lá é muito sutil, que é como se fosse o ar do alto das montanhas. O pessoal, quando vai lá em Machu Picchu, no Peru, muita gente passa mal, não consegue ficar lá, muita gente tem hemorragia no nariz, porque não consegue respirar. É tão alto que você fica sem ar. Então o ar lá é comparado a isso. Como você estivesse numa montanha muito alta e você não conseguisse respirar. Eles falaram isso tudo comparando a Terra, tá? Comparando com a Terra. As artes sublimes substituem a indústria terrestre, isso lá em Vênus. Seus habitantes são semelhantes aos da Terra. Tem adoração ao Ser Supremo, porém sem cultos. Então, eles têm indústrias, como as indústrias terrestres, mas os habitantes eles são semelhantes a nós, mas eles têm adoração ao Ser Supremo, ou seja, a Deus, e não têm cultos. Quer dizer, não tem religião, não tem nada. Eles adoram a Deus somente. Ignoram nutrição por carne, isso lá em Vênus, tá? E sua alimentação é a base de frutas e de laticínios, porque eles têm indústria, então eles só se alimentam de frutas e laticínios, eles não comem carne. Não existem doenças e a expectativa de vida é infinitamente mais longa do que a da Terra, onde a velhice é o apogeu da dignidade humana. Suas vestes são grandes túnicas brancas. Então, lá não existe doença, né? E a expectativa de vida é infinitamente maior do que a nossa, até devido à alimentação deles, devido ao modo de vida, como eles vivem lá, né? E aí eu achei interessante que a velhice, quando se chega lá a velhice, ela é o apogeu da dignidade humana. Aqui a gente não tem dignidade humana com nenhum idoso. A verdade é essa. Então lá eles dignificam bastante o idoso quando chega numa idade senil. Então eles acham que é o apogeu, quer dizer, é aquele ápice, né, da dignidade humana que chega à velhice. Isso daí foi escrito provavelmente em 1864. A FEB não tem a Federação Espírita Brasileira não tem um ano exato, mas foi escrito
a vida lá em Urano. Habitantes com moral mais elevado do que a nossa, do que a dos terráqueos, né? Do que a dos terrestres. Júpiter é o mais avançado dos planetas do sistema solar. Seus habitantes possuem corpos semelhantes aos da Terra, mas de maior leveza, deslocando-se e roçando no solo como os peixes e as aves. Então eles meio que deslizam, né? Roçando no solo, eles não andam, eles vão deslizando, né? Se alimentam de frutas, aqui eu estou falando de novo dele, da mesma característica que eu já falei lá na frente. Eles se alimentam de frutas, plantas e emanações nutritivas do meio ambiente. Quase não há doenças e vivem em média cerca de 500 anos. Já pensou? Tem alta Júpiter? Sua infância, quer dizer, a infância lá em Júpiter, dura apenas alguns dos nossos meses. A infância dura meses. A linguagem é telepática. E na morte os corpos se dissipam, pois não são submetidos à decomposição. Eles desaparecem. Quando você morre, os corpos desaparecem, eles não se decompõem. Tá? E a infância é assim, uma criança aqui de 4 meses, 5 meses, lá seria mais ou menos a infância. Quando depois desse período já entravam na juventude, é diferente a contagem, por isso eles vivem lá, a média de idade de vida é de 500 anos. Tá? Suas ocupações são puramente intelectuais e a maioria dos habitantes possui vidência, que é a segunda vista, permanente, quer dizer, desde que nasce você já tem a vidência lá, porque a ocupação deles é puramente tudo intelectual. Bom, os animais são mais inteligentes que os terrestres, mas sem se aproximar do nosso nível. Eles são mais inteligentes do que os terrestres, que somos nós, mas eles não chegam a se aproximar do nosso nível, tá? E são encarregados dos trabalhos manuais dos animais. Então eles dizem assim, o gato é mais inteligente do que nós, mas não chega ao nosso nível, tá? Será que esses animais, será que essa comparação seria os animais de Júpiter com os animais daqui? Não. Os terrestres, sim, mas os animais terrestres. Sim, mas eu digo assim, não chega próximo da gente como os animais daqui. A diferença de nós com os animais é como do átomo a Deus, né? Mas eu digo assim, ali naquela frase, será sim, que não está fazendo uma... mais inteligente que os terrestres, animais terrestres. Os animais terrestres. E são encarregados de trabalhos manuais, eles não são sacrificados para puxar a cabeça. Eles são um planeta ditoso. Pois é. Não chega a ser ditoso porque ainda não chega a ser. Ele não é um planeta, ainda não é o último. Não, porque lá quase não há doença. No planeta ditoso não tem nada. Não tem mais nada. Ele é um nível abaixo. Mas imagina, um nível abaixo desse jeito estava bom, né? Já estava bom. Não precisa ser mais, não. Tá bom isso aí. Isso aí saiu da revista Espírita, esqueci de falar. Isso aqui é Cartas de uma Morta. É um livro que quem trouxe esse Cartas de uma Morta foi o espírito da mãe de Chico Xavier, que é a Maria João de Deus. Ela trouxe o seguinte, ela disse que Saturno, seus habitantes são superiores aos terrestres e utilizam a eletricidade em sua plena possibilidade. Não existem vícios nem guerras. Se dedicam mais à espiritualidade e não existem moléstias incuráveis. Esse aí também dava conta. A vegetação é azulada e os mares são rosados. Maria João viu seres estranhos e feios evolucionando-se nos ares. Isso daí foi a mãe do Chico Xavier, que é a Maria João de Deus, que veio trazer essa informação e o Chico colocou no livro Cartas de uma Morta. Na Revista Espírita de agosto de 1958, existe um desenho mediúnico, que é esse aí, muito elogiado por Kardec, detalhando
trabalhando a casa de Mozart em Júpiter. Essa é a casa de Mozart em Júpiter. Ela é exatamente um desenho mediúnico da casa dele, lá no planeta Júpiter. Entrevistado por Kardec, Mozart, ele entrevistou Mozart. Mozart declarou que tem Cervantes e Zoroastro como vizinhos. Imagina, hein? Chique, né? Morar numa casa dessa, ainda ter Cervantes como vizinho dele, né? Isso daí foi Kardec que entrevistou Mozart, mediunicamente. Né? Chopin está residindo em um dos mundos atribuídos a espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda precisam reencarnar. Esses mundos assemelham-se aos acampamentos terrenos, destinados a repouso temporário, ou seja, é como fosse a erraticidade, são tendas, equipamentos assim, que as pessoas ficam ali, aguardando a oportunidade de reencarnar, e ficam ali no repouso para um novo desafio, que é uma nova reencarnação. Então, Chopin está num desses acampamentos aí, se a gente pode chamar de acampamento mesmo. Tá? Isso daí saiu na Revista Espírita de outubro de 1860. De repente seria uma colônia, talvez. Não chega a ser uma colônia, mas a erraticidade é algo assim, geral, como fosse, se eu fosse comparar, um lugar aberto, assim, um lugar aberto. Porque também tem muitos espíritos que ficam em colônia. Esse aí aguardando. Sim, mas aí não são espíritos errantes. Eles já estão em colônias, eles já têm ali uma determinação, como André Luiz, como os outros, para reencarnar. Os errantes ficam nessas tendas, né, aguardando a oportunidade de reencarnar. Bom, Edgar Armand, no livro As Margens do Rio Sagrado, informa que Saturno é um mundo de paz e seus habitantes são seres evangelizados. Seus órgãos de percepção são mais elevados e seus corpos mais eterizados, suportando longos períodos de atividade sem alimentação, que é feita de sucos vegetais e respiração. Eles se alimentam de respiração e sucos vegetais. Meu marido ia morrer lá. Então, eles suportam grandes períodos sem se alimentar, né? Então, possui uma atividade religiosa intensa, em comunhão com o plano espiritual superior. Sua arquitetura, quer dizer, como é as casas e tal, é espiritual. Suas casas não têm portas e as construções são, em geral, de material translúcido e flexível. E, em muitos casos, são edificadas por mentalização de técnicos selecionados. Seu tráfego é intenso, silencioso e suave. Que nem o nosso. Sem buzina, sem nada. Então, imagina que as construções são feitas a partir do pensamento de engenheiros, de pessoas que pensam em como fazer e constroem aquilo ali. Alguém já tinha estudado esses mundos? Alguém já tinha lido, estudado os mundos? Eu só tinha ouvido falar de Júpiter. A parte dos de Júpiter eu já tinha ouvido falar. A nossa próxima casa. Já estava querendo saber, né? Exato, estava querendo já saber como é que era para ir morar lá. Então, nós ainda estamos muito distantes do modelo que foi colocado na nossa alcance. E ainda temos uma longa caminhada para nos aproximarmos de Jesus, mas com a certeza de que chegaremos lá. Quanto às opiniões divergentes, não cabe a nós invalidar nenhuma delas, mas sim refletir na grandeza da natureza e no profundo respeito e amor filial a Deus. Jesus nos abençoe e que a gente possa galgar esses mundos o mais breve possível. Boa noite a todos, fiquem todos com Jesus. Então vamos aqui para a nossa agenda da semana, né? Nossas atividades.
terças-feiras nós temos as palestras públicas às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. E às quintas-feiras temos grupo de estudos também às 7h30, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado temos a nossa evangelização infantil, que começa às 9h30, termina às 11h20. 11h20 tem um outro grupo de estudo na casa, que estamos estudando o Livro dos Espíritos. E ao meio-dia, termina esse estudo, inicia o grupo da mocidade. Então, quem tiver jovem, se perguntar, se quiser conhecer, no sábado nós temos grupo para todas as idades, na verdade, né? Durante a evangelização infantil, acontece também o encontro do grupo família, que são para os adultos. Então, quem tiver criança, a criança sobe e os adultos ficam aqui no mesmo horário. Só o grupo da mocidade, que é um pouquinho mais tarde, porque a maioria dos nossos jovens trabalham na evangelização infantil no primeiro horário. Fala um pouquinho também das nossas campanhas, né? Que a gente está com a campanha aí do agasalho, chegando a esse período frio, então quem tiver algum agasalho, cobertor, meias, né? A gente tem uma equipe aí que faz esse trabalho para levar para nossos irmãos em condição de moradores de rua. Então você pode trazer, deixar aqui aos sábados, a partir das 9, de 9 a meio-dia a gente recebe, ou até num outro horário de alguma das atividades que a casa esteja funcionando também. Pode deixar aqui, pede para entregar, que a gente separa direitinho e entrega para o grupo certo. Temos também a campanha do quilo, que nós atendemos algumas famílias, né? A gente tem cerca de 22 famílias, mais ou menos, né? A gente está tentando aumentar um pouquinho o número, né? Mas a gente vai devagarzinho, a gente chega lá. Então, a gente também recebe doações de alimentos, pode deixar, tem uma cestinha, qualquer horário de atividade da casa pode deixar aí. Ou pode entrar nas nossas redes sociais, mandar lá uma mensagem, tentar entrar em contato com a gente também, que a gente, de repente, só tem alguma dificuldade de trazer, a gente dá um jeito também de buscar. E no mês que vem teremos o nosso primeiro almoço beneficente da casa, tá? Estão todos convidados, estamos aí trabalhando para levantar fundos para a nossa obra da cisterna, também já está aí um tempinho a ser feita, o custo é muito alto, então nós estamos aí nos unindo, indo forças para trabalhar, mas vai ser um domingo muito divertido, vamos ter o bate-papo doutrinário do Sr. José Antônio, alguns aqui já conhecem, né? Vamos ter sobremesas, vamos ter muitas promoções no bazar, muitas promoções na livraria, então vai ser uma tarde bem animada, tá? 16 de julho vai ser num domingo. Então, agora eu vou fazer a prece final. Posso fazer um convite? Claro. O Lar de José está fazendo 52 anos agora, dia 25, e no dia 24, que é no domingo, nós vamos fazer lá um brunch de manhã, de 9 às 11. Quem quiser pode aparecer lá, tomar um cafezinho, um chazinho, comer um bolinho com a gente. É no sábado, de 9 às 11, dia 24. Tá bom? Todos estão convidados. Podem passar o convite nas outras atividades. Tá, obrigada. Então, eu vou fazer a prece agora. Após a prece, a gente tem paz. Quem não se sentir confortável, não tiver vontade de receber o passe, é só informar o trabalhador, tá? Que não é obrigatório. E após o passe, a gente tem aqui a nossa veia que foi frutificada aí durante esse estudo, né? Para a gente receber as boas vibrações dos nossos amigos espirituais dessa casa, para a gente poder levar com a gente.